Boa noite, hoje a gente tá aqui pro nosso quarto vídeo para responder questões sobre as religiões de matriz africana e suas relações com outras religiões formadoras da cultura brasileira e tal. Então, a nossa primeira resposta vai ser: o que é macumba? Então, vejam só. Primeiro, macumba é um instrumento musical. Procurem lá na internet, no Google, instrumento musical macumba. Ela vai ser uma espécie de um reco-reco, assim, tá? E ela também é uma árvore, né? Então, a macumba, esse instrumento musical é retirado de uma árvore, que também se chama macumba. Mas, popularmente, ficou conhecido a macumba como aqueles trabalhos que a gente vê nas encruzilhadas, né, das cidades. Antigamente, os terreiros de Umbanda não tinham lugares para colocar as suas oferendas, né? E colocavam nas ruas. Hoje em dia, os terreiros de Umbanda têm dentro do terreno do terreiro, a gente chama de Jardim dos Orixás, onde existem espaços para se colocar essas oferendas. Então, não é preciso mais colocar nas ruas, né? Então, geralmente, o que a gente vê nas ruas, normalmente não é nenhum trabalho do que a gente considera como umbanda e nem de candomblé. Então, normalmente, as pessoas associam macumba com esses trabalhos, e como associam os trabalhos, as oferendas das religiões de matriz africana como algo ruim, como algo demoníaco, macumba então seria tudo que é de ruim, né? Tudo seria assim um resumo, substituindo a palavra umbanda ou candomblé por macumba, e essa macumba como algo negativo, tá? Então, é um termo pejorativo, então quem não é da Umbanda e do Candomblé, não deve usar essa palavra, porque ela é considerada ofensiva para quem é de fora. O catolicismo sofreu alguma mudança por causa do sincretismo que aconteceu entre, né, a Umbanda, o Candomblé e tal? Olha, a única coisa que me vem em mente é a relação da Igreja Católica lá em Salvador com os terreiros de candomblé, né? Então, tem uma relação amistosa entre os terreiros e as igrejas católicas lá. Então, tem os adeptos, os candomblecistas vão até a igreja, tem aqueles rituais de lavagem das escadarias da igreja. Então tem uma relação amistosa aí. É a única coisa assim que resvala nessa pergunta que foi feita por um aluno, tá bom? Pelo menos que me vem à mente, pode ser que outras pessoas possam ter outra resposta, tá? Existe lei que garanta a existência dessas religiões? O que garante a liberdade de escolha religiosa? Existe sim. Existe uma lei que garante a liberdade de crença e de culto, que é o artigo 5º da Constituição. Então, todas as pessoas no Brasil têm a liberdade de escolher a sua religião e o seu culto, né? Como aquela religião vai cultuar a sua divindade, né? Aquilo que é sagrado para ele. Então, uma coisa interessante, vou dar um exemplo, é o batismo. O batismo, ele existe em várias religiões, né? Então, o batismo na Igreja Católica, né? Provavelmente a maioria das pessoas
mesmo não sendo católica, foi batizado na igreja católica. Aí as pessoas mudam de religião, vão lá para algumas igrejas evangélicas, também são batizadas, né? E também existe o batismo na Umbanda, que é também colocar uma água, né, na cabeça da criança e tal, tem algumas orações, umas velas e tal, é um ritual, assim como nas outras religiões. Veja como o artigo 5º da nossa Constituição é muitas vezes desrespeitado pelo próprio Estado. Então, houve um caso em que um pai foi denunciado ao Conselho Tutelar, dizendo que ele estava fazendo rituais de magia negra, e a gente já falou sobre esse termo, né? Com crianças. E, para provar isso ao Conselho Tutelar, colocou uma foto de uma criança num ritual. Só que esse ritual é um batismo, simplesmente, né? Então, e o Conselho Tutelar acolheu aceitou essa denúncia, né? O que é muito grave, né? Então, essa denúncia, na verdade, ela deveria ser, quem fez essa denúncia deveria ser acusado pelo crime de intolerância religiosa. Porque se fosse assim, os meus filhos que foram batizados na igreja católica, alguém poderia pegar uma foto dessa, do batizado, e levar para o conselho tutelar dizendo que ali está sendo feita alguma coisa de mal com aquela criança. Aí todo mundo iria dizer, pô, mas esse é um batismo, né? A mesma coisa seria para os umbandistas, quando virem aquela foto, todo mundo dizer, é um batismo. O que tem de mais isso, entende? Só que o Conselho Tutelar acolheu essa denúncia, mostrando que o próprio Estado pode ser responsável por também cometer crimes de intolerância religiosa. A maioria dos negros se converteram ao catolicismo ou se mantiveram na fé? Bem, a gente não pode ter certeza na época, né? Porque a gente não tem os dados precisos na época. Mas o que a gente vê no censo, né, de 2010, que é o último, é que a maior parte da população brasileira é católica e em seguida é evangélica. E a maior parte dos negros são, sim, católicos ou evangélicos. É um fenômeno bem característico do que a sociologia chama de embranquecimento cultural, que eu acho que eu já falei aqui, que é a ideia de, para ser aceito nessa sociedade, eu assumo a fé do branco para que eu seja menos negro. Pode parecer uma atitude covarde, mas é uma atitude de sobrevivência nesse mundo cheio de intolerância. Não que as pessoas fiquem conscientemente assim, né? Não, eu não vou ser umbandista ou candomblessista porque eu vou fugir da intolerância. Não. O inconsciente que quer preservar a si, aos seus filhos, a sua família, faz com que milhares de negros se afastem dessas religiões para se preservar. Isso é o embranquecimento cultural. Por que os orixás não se separaram depois da escravidão? Bem, porque a escravidão durou muito tempo, né? Desde que os negros foram trazidos, sequestrados da África, na diáspora, para o Brasil, até o momento da abolição oficial, foram aí
4 séculos de escravidão. Então, é claro que a união dos orixás para poder fazer seus cultos de maneira mais unificada, acabou unificando mesmo, né? Não ficaram 4 séculos as pessoas pensando, não, esse aqui com esse aqui se juntou e tal. Não, aquilo se tornou realidade, né? O tempo acabou consolidando aquela fé daquele jeito. Por isso que os orixás não se separaram depois. Para quem não entendeu o que eu tô falando aqui, nos outros vídeos tem questões que foram rendendo outras questões, tá bom? Bem, agora eu tenho três questões que eu tive ajuda da minha amiga Rafaela Bittencourt, que ela foi me ajudar na seguinte questão. Há pessoas, são questões que os meus alunos fizeram, né? Há pessoas que criam falsos terreiros de Umbanda e Candomblé com o intuito de fazer ambas serem vistas de forma distorcida? A Rafaela, então, me ajudando, disse o seguinte, que não dá para saber se as pessoas criam esses terreiros com a intenção de distorcer. Mas é fato que, do jeito errado, fazendo do jeito errado, acabam distorcendo mesmo. Então, a gente tem que pensar no seguinte, o fundamento da Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, tudo o que for feito fora disso não é Umbanda. Então, tem que levar isso em consideração quando a gente observar atitudes estranhas, assim, né? Que nos causam estranhamento com relação às oferendas, ao que as pessoas estão pregando, etc, certo? A outra questão que eu também tive ajuda foi se os orixás têm uma hierarquia, né? Não, os orixás não têm hierarquia, os orixás são energias de Deus, né? Energias que saem de Deus, e ela pode ser assim comparada com um arco-íris, né? E no arco-íris não tem nenhuma cor que é mais importante que a outra, né? Então, vamos pensar os orixás assim, todos eles são importantes da mesma forma, certo? A complementação dessa pergunta é quais são os orixás mais famosos, né? Eu diria que é Iemanjá, Xangô, Oxalá, Yansan, Oxum, Oxóssi e Ogum. Esses são os orixás mais famosos. E a última pergunta, que também tive a ajuda da minha amiga Rafaela, que é, a menina pediu para falar mais sobre as pombagiras, né? Então, as pombagiras, elas têm a mesma função que Exu, né? Então, a gente pode dizer que é um Exu feminino, tá? Então, a ideia é que é uma entidade de Umbanda representada por mulheres livres, independentes, empoderadas, né? E pelo fato de a gente viver numa sociedade patriarcal, essas entidades, elas são muito mal vistas, né? Por quem frequenta o terreiro e que não é umbandista. Porque a Umbanda não tem essa característica, né? Ela é aberta a todo mundo. Então, pessoas das mais variadas religiões vão até os terreiros de Umbanda para tentar resolver os seus problemas, né? Problemas que vão muitas vezes escondidos, inclusive, né? E saem de lá com o problema resolvido, muitas vezes, e falando mal de algumas entidades. E a pombagira é mal vista, né? Ela é vista como prostituta, o que não é verdade. A pombagira é representante dessas mulheres ao longo da história que sempre estiveram à frente do seu tempo. Sabe aquelas mulheres na história que, quando as mulheres não eram autorizadas nem a estar na sala para conversar, e tinha lá
uma mulher que fazia ciência, ou que construía aviões, ou que escrevia livros. Então, essa sempre teve, né, na história, mulheres que estiveram à frente do seu tempo, que eram livres, independentes, e isso sempre trouxe medo ao patriarcado, por isso elas sempre foram mal vistas, né? Então, é sempre... qual é o maior xingamento que você pode fazer a uma mulher? É falar da sua própria sexualidade, né? Certo? Então, são essas as questões de hoje. Acho que a gente vai ter mais um vídeo ainda, se eu conseguisse ter fôlego, tá bom? Beleza, tchau, tchau.